Bom dia. Lição número 8, que tem por título Cristo, presente de Deus para o mundo. O título, em verdade, ele é fundamental, né? O título é uma espécie de foco, né, de luz que se põe, posta sobre o assunto, né, que vai ser tratado. E esse título está muito bem posto, é até poético, né? Um presente de Deus para o mundo. O que não está bem posto, a mim me parece, é o título geral da revista, né? Sobre o nome de A Vida de Paulo, né? Porque esse título que engloba as 13 lições do trimestre, né? Não é sobre a vida de Paulo, né? O que vai ser tratado nessas 13 lições, o conteúdo, o núcleo, são doutrinas expostas por Paulo. A vida de Paulo, naturalmente, ela foi tratada na lição número 1, e aliás, muito bem tratada, numa síntese extraordinária. Na lição número 2, é falada sobre a universalidade do Cristo, né? Também fundamental, foi muito bem feito. Mas essas duas lições, a 1 e a 2, elas foram meramente preambulares, né? Elas abrem para um núcleo que é constituído por doutrinas expostas por Paulo, da lição 3 até a lição 13. E, em verdade, se é possível considerar, né, segundo o que foi apresentado aqui, três campos doutrinários distintos, né? Da lição 3 até a 8, inclusive, a 8 vai ser tratada hoje, permitindo Deus. Da 3 a 8, que são 6 lições, é a doutrina da salvação. A 9, a 10 e a 11 são as três que vêm, né? É a doutrina da igreja, né? A 9, a igreja, propriamente dita. A 10, heresias, né? Que é aquele germe que ataca a igreja por dentro. E a 11 é a contracultura, né? A igreja e o mundo, os ataques que a igreja sofre do mundo, né? E, por fim, a última doutrina, o campo doutrinário a ser exposto, é a vida após a morte, né? A vitória sobre a morte. Eles são 12 e 13, deve ser uma delícia, né? Essas duas últimas lições, a vida após a morte e a vitória sobre a morte. Então, esse campo são doutrinas a esse respeito. Antecedendo a ele doutrinas sobre a igreja, né? A igreja, heresias e a contracultura, né? E o que nós estamos tratando agora é a doutrina da salvação, né? Que são 6 lições. Dessas 6, a 3 e a 4, elas estão bem postas, né? Aliás, todas estão bem postas. Já vamos ver em que essa crítica se refere. A 3 é, inclusive, apresentada a ideia da doutrina, a salvação pela graça, né? É fundamental essa doutrina, né? Sois salvos pela graça de Deus mediante a fé. E isso não vem de vós, né? Nem de obras, né? É um dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Então a salvação pela graça ela é fundamental, né? Fundamental até para a nossa identificação como evangélicos, né? É somente a graça, né? Lá dos reformadores, a sola gracia, né? Somente a graça, né? A outra lição, a 4, vai falar da obra do Cristo, né? Ela também, a ação do Cristo contra o pecado, também é bastante geral e bem posta, né? Então essas duas, a 3 e a 4, não tem que ser... O problema vem aqui, e foi o meu problema,
como facilitador, né, que você é apenas facilitador, que o nosso professor, o professor, o pastor Isaltino, mas quem vai agir mesmo é o Espírito Santo, né? Ele é que vai ensinar, que vai iluminar cada um de nós. Às 5, às 6, às 7 e às 8, tinha que ser arrumada de outra forma. Veja bem, nessa lição 8 nós vamos falar sobre a propiciação. Oh, meu Deus, propiciação, né? Propiciatória, né? Propiciação. Talvez tivesse que ser a primeira coisa a ser falada, né? Depois da salvação pela graça, falar sobre a propiciação. Porque a ordem apresentada foi a reconciliação, a justificação pela fé, o resgate e a redenção, e agora a propiciação. A reconciliação é aquela parte da doutrina da salvação que fala do homem, né, do ser humano, se reconciliar com Deus, né, restabelecer o seu relacionamento com Deus. Na lição 6 é falada sobre a justificação, né, pela fé. Mas é aquela história, ninguém se reconcilia com Deus antes de ser justificado. Então a justificação pela fé, ela tem que ser vista antes da reconciliação propriamente dita, né? E outro fato, quando nós somos justificados, quando o ser humano é justificado, aqueles que são justificados, né? Ninguém é bonzinho, eu não sou justificado porque sou bonzinho, que eu quero, não. Eu sou um tremendo pecador, estou lá abandonado, estou meio perdido, né? Quando Deus, pá, é um ato de Deus, né? A justificação é um ato de Deus, né? A absolvição num julgamento, quando alguém é absolvido, é porque é inocente, né? Mas nós não fomos absolvidos, nós não somos inocentes, né? Nós somos culpados. Todos pecamos, não há um só que não tenha pecado. Então, a justificação é aquele ato de Deus que nos declara justos. Não seremos punidos embora o nosso pecado. Agora veja só. É justo o ato que justifica o injusto? Entendeu? Essa não é brincadeirinha de palavra, não. Vamos falar de novo. É justo o ato que justifica o injusto? Sim, porque nós éramos injustos, nós estávamos em pecado. Deus nos justificou pela graça dele. Evidentemente que não é. Mas a justiça de Deus, ela não funcionou assim injustamente, não. Porque Deus só nos justificou porque a justiça de Deus, a justiça dele, ela foi atendida, ela foi satisfeita. E aí então é que vai entrar o nosso assunto de hoje, a propiciação. Porque quando Deus nos justifica, nos declara justos, e fazendo isso nos resgata a redenção, nos retira das garras do pecado, e retirando das garras do pecado, permite essa reconciliação de ser estabelecido um novo relacionamento com Ele. Quando isso acontece, não é isso? Ele inclusive nos adota. Isso tudo só foi possível porque a justiça foi satisfeita, ou seja, o Cristo pagou, né? É a chamada expiação vicária, né? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus pagou a ele, porque há uma incapacidade humana para compreender todas essas coisas e para pagar. Somente Deus poderia pagar a ele mesmo, né, satisfazer a própria justiça dele. Isso é feito por uma grande misericórdia de Deus, por um grande amor que ele tem por nós, né? A expiação vicária, a expiação com sentido de pagamento, né? O Cristo, o Filho de Deus, pagou vicária, né, em nosso lugar. A justiça de Deus foi atendida, ela foi satisfeita pelo sacrifício do Cristo.
Assim, atendida essa justiça, foi possível, né, resgatar-nos, tirar-nos da redenção, tirar-nos da garra do pecado, e livres da garra do pecado, justificados, aí nos foi possível a reconciliação com Deus, né? Estabelecer de novo esse relacionamento que hoje temos com Deus, né? E mais do que isso, além de nos reconciliar, Deus nos adotou, readoção, nós fomos adotados como filhos. Então o assunto que a gente vai ver hoje é da propiciação, e a propiciação é justamente essa oferta, né? Que é essa coisa que é oferecida a Deus para aplacar, para satisfazer, para aplacar a ira de Deus, né? Vamos ver isso melhor daqui a pouquinho, no segundo bloco, né? Aplacar a ira de Deus, né? É a propiciação. A justiça de Deus, ela foi satisfeita, né, pelo sacrifício, né, expiatório, pela expiação vicária. O Filho de Deus, né, o próprio Deus vivo, ele pagou, ele satisfez a justiça que permitiu, né, todo o desenvolvimento da salvação. Então é isso que nós vamos ver. Esse aqui é um primeiro bloco, né, vamos encerrá-lo. Agora nós podemos entrar na lição propriamente dita, que é a propiciação. Nós vamos ver o que é isso dentro do quadro da doutrina da salvação. Um pequeno intervalo para prosseguirmos, né, já já.